Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio de Ouvidos para a Música, aqui a partir de Arraiolos, no coração do Alentejo, que é uma terra que para muitos está ligada sobretudo aos tapetes de Arraiolos, mas parece que estou a ouvir uma voz amiga que me lembra que muito antes dos tapetes há este lugar onde estou, o Castelo de Arraiolos. No nosso último episódio, a partir do cineteatro, falei do fenómeno da chamada quarta parede, essa barreira metafísica que separa e opõe a plateia e o palco e que tanto faz sentido que exista como faz sentido que seja eliminada. No fundo, a quarta parede é como uma muralha invisível que coloca cada um no seu lugar. Os artistas aqui, em cena, e os não artistas ali, no público. O efeito é muito forte e eu pessoalmente já tinha noção dele muito tempo antes da primeira vez de ter ouvido falar no conceito da quarta parede. De cada vez que estava numa sala de espetáculo a ver um concerto ou uma peça de teatro, sentia que qualquer artista que estivesse em palco era como um super-herói, alguém para lá da vida terrena. Era até estranho que outra pessoa pudesse pisar esse mesmo palco em funções à civil, digamos, como para inspecionar uma luz de cena ou para colocar as cadeiras de orquestra em posição, porque eu considerava que o palco era uma área reservada aos artistas e isto era quase uma profanação. Ao mesmo tempo, lembro-me de uma noite ir ouvir uma orquestra e no metro, a caminho de casa, depois do concerto, estava um dos músicos que eu tinha acabado de ver atuar nessa orquestra. De figura mítica, em palco e em contacto direto com a música, para o anonimato de uma carruagem de transporte público como outra pessoa qualquer. Custou-me muito ver isso e a razão de ser era porque, para mim, a quarta parede era uma coisa fundamental da minha experiência com as artes ao vivo. Não se deviam misturar os mundos, os artistas e o público. No fundo, sentia de maneira muito intensa a relação até antagónica entre uns e outros, ou melhor, entre o nós e o eles. Neste lugar onde estou, no castelo, não existe quarta parede. É evidente, ela não é precisa, pois a própria muralha é a barreira mais tangível e até intransponível que o homem criou ao longo dos séculos para precisamente separar as pessoas. E se a cidade se faz de coretos e teatros, com os seus caminhos cruzados de idealismo e imaginação, a verdade é que também é disto que se compõe. A cidade também tem os seus limites de pedra, que lembram que dentro tem lugar a segurança, a pertença e a comunidade, e no exterior, lá fora, a hostilidade, a estranheza e os forasteiros. Mesmo quando as cidades cresceram e extravasaram os muros dos seus castelos, estes edificados continuam a ser o reduto, a sede do poder, o local de recolhimento e proteção em caso de necessidade. Nenhuma cidade dispensa o seu castelo, quer seja físico ou psicológico. Os castelos contam essencialmente histórias bélicas, mas muitos deles vivem longas vidas de paz, como é na verdade o caso deste castelo de Arraiolos. Em Portugal existem centenas de castelos, como toda a gente sabe. O número exato nem sequer é consensual, porque depende daquilo a que se chama ao certo um castelo. Não é? Para uns bastam umas ameias e umas muralhas, para outros tem que ser algo um bocadinho mais substancial. No entanto, o que é certo é que existem mesmo muitos castelos em Portugal e cada um com a sua forma particular. À minha avó, que nasceu e cresceu numa aldeia da Beira Alta, eu sempre ouvi dizer que castelo com 5 quinas, em Portugal, só há um, o do seu Sabugal. Já castelos redondos, como este, há pouquíssimos no mundo inteiro, o que me leva a não resistir a um momento Hermano Saraiva aqui mesmo, a quem faço uma devida vénia, não era para ofender há bocadinho, mas queria falar um pouco sobre este castelo tão bonito e especial. É que a música que vão ouvir, para ser sentida a 100%, de acordo com este lugar, pede um bocadinho mais de informação, como um estímulo à memória. Então, este castelo onde me encontro não é um caso de fortificação romana ou mesmo um castelo árabe convertido em fortificação portuguesa, como acontece muitas vezes. É literalmente um castelo made in Portugal. Já desde o reinado de Afonso II, portanto, bem no começo do nosso país, no século XIII, já se falava da necessidade de fortificar esta povoação, este lugar onde vivia gente. É que Arraiolos fica, como já perceberam, numa elevação isolada, que tem mais de 400 metros de altitude, o que faz deste lugar um excelente ponto de observação e de defesa. No entanto, isto das obras públicas já se sabe como é que é, atrasa sempre um bocadinho e por isso o castelo só começa a ser erguido passados uns 90 anos de se ter pensado nisso pela primeira vez e sabemos que vai ser já no reinado de Dom Dinis, para os anos de 1310, 1315, que ele está terminado e plenamente funcional com esta configuração que lhe vemos hoje. Quem passa aqui os olhos, hoje em dia, a única coisa que vê é um descampado desolado
uma igreja no centro, mas na verdade aqui dentro já aconteceu muita coisa, já cá viveu muita gente, isto já foi, na verdade, densamente povoado, mas também já esteve tão ao abandono que foi um curral de porcos. Já foi um cemitério, aqui mesmo, e já foi, como é óbvio, um campo de jogos de futebol, antes de se construir o estádio de Arraiolos. Mas hoje é isto que vemos. Em primeiro lugar, vemos que existe no centro a Igreja Matriz, que já existia aqui até antes do castelo, só que não é aquela que está cá hoje. Esta é muito posterior, dos séculos XVI, XVII e XVIII, construída porque, entretanto, o castelo foi abandonado e recuperado várias vezes ao longo da história. É que, se pelo lado da defesa é bom estarmos no cume do monte, por outro, depressa se revelou muito desconfortável habitar esta colina. É muito ventosa e fria durante grande parte do ano. Um lugar muito ingrato para viver. E era assim, de tal forma, que o rei Dom Fernando I concedeu privilégios especiais, como benefícios tributários, a quem quisesse vir para aqui morar. Portanto, imaginem que Arraiolos, há muitos séculos, era uma espécie de paraíso fiscal primitivo. Passado pouco tempo, o castelo vai ser entregue ao influente Dom Nuno Álvares Pereira, o Santo Condestável, um dos nomes mais celebrados da nossa história, e foi a partir daqui que ele juntou e partiu com exércitos em incursões contra Castela. No entanto, nos mais de 700 anos de vida que estas pedras têm, nunca chegou aqui o fumo da guerra, nem o perigo de uma invasão. Nunca se fez um cerco a Arraiolos, nem chegou a ser necessário guarnecer o castelo. O seu único inimigo foi mesmo a incúria humana e o abandono, e também os abalos do terremoto de 1755. Apesar de tudo, e eu acho isto altamente, sabemos que em 1599 os sinos da Igreja Matriz ainda tocavam no final de cada dia para que se fechassem as portas. Quem aqui habitava vivia sob recolher obrigatório todos os dias. Era um momento simbólico em que se cumpria, de certa forma, o desígnio destas muralhas, separar os de dentro e os de fora. E a música, neste caso, enquanto sinal, ajudava a codificar a identidade desta cidadela, o coração de Arraiolos, que durante o dia se abria, mas que à noite se fechava, tal como uma magnólia. Cabendo aos militares a função de guardar o castelo e proceder à abertura e fecho de portas, é normal que se tenha ouvido por aqui muita música militar. Num tempo em que não havia forma de enviar mensagens ou ordens à distância, o toque de um clarim ou de uma trombeta era um sinal fácil de entender, tal como o repique de um sino. E ainda hoje, por todo o mundo, há incontáveis fortificações que acordam e vão dormir ao som de uma fanfarra solitária de trompete. No nosso caso, não teremos um instrumento apenas, mas toda uma pequena família deles. Ouviremos os Transmonte-Abraço, como calculam, a tocar uma marcha militar num local que não lhe podia ser mais propício.